Olá meninas, sejam bem-vindas a mais uma live em parceria com Entre Malhas. Meu nome é Ingrid Fazenda e hoje vamos costurar juntas esse modelo de vestido. Então já encaminha essa live para aquela amiga que tem que aprender a costurar com você e que ama um look novo. E para fazer esse modelo, gurias, a gente usou a malha Ferrara. Esse modelo de malha, ela tem um pouco de elastano. Ela tem todo esse trabalhado, que eu acho bem legal, porque também disfarça para modelos mais justinho, né? Não marca tanto a calcinha da gente. Ela tem nas aurelas, ela tem essas voltinhas, essas ondinhas, que a gente aproveitou para fazer o barrado da manga e na parte de baixo também. Poderia fazer a bainha, né? Mas eu achei bem bonitinho esse detalhezinho pra gente aproveitar e já fazer de acabamento. Então a gente usou ele no sentido ao contrário, até para essas listras ficarem na vertical. Na lateral aqui a gente fez uma aberturinha, até para dar mobilidade de perna. E embaixo a gente botou um forrinho, porque esse tecido é um pouquinho transparente. A gente botou um forrinho de lycra, uma lycra de forro que também tem elastano. Essa malha Ferrara, eles têm outras cores lá na Entre Malhas também, gurias. E dá pra vocês usarem pra fazer macacão, conjunto, né, calça e blusa. Eu achei um tecido bem meia estação agora, né, bem levezinho. E com esse trabalhado que fica bem bonito. Então, bora pro nosso passo a passo? Aqui, meninas, a gente vai começar fazendo aquele nosso molde básico, né, do vestido, para começar as alterações ali pro modelo que a gente quer. Então, sempre a gente vai comprar o papel ali, é a altura do corpo, mais 10 centímetros de papel, né, pra gente ter aquele espaço das alterações ali também. O papel sempre o lado opaco para cima, não com o lado brilhoso, para ele não dar dor de cabeça da gente. Isso tudo passo a passo da modelagem, gurias, tem lá dentro da nossa comunidade, tá? Para quem já sabe fazer a base ali do corpo, é bom sempre deixar bases prontas, né? Que daí a gente só altera para o modelo que a gente quer. Mas é a partir dali que a gente cria qualquer modelo. Então, primeiro eu fiz lá a linha imaginária, depois a linha do busto, da cintura, quadril e o comprimento do nosso vestido. Agora ali eu tô fazendo o desenho da minha cava também, sempre a medida do busto, cintura, quadril, tudo isso é sempre por 4, né? Que a gente tá fazendo sempre a metade do nosso corpo, porque o outro lado é espelhado. Então, a gente vai sempre fazer a metade lá embaixo, como é uma base reta. A gente vai continuar com a mesma medida do quadril, né? Vai fazer a curvinha ali tanto da cava quanto do quadril. Esse passo a passo, gurias, primeiro meio ombro, depois mais 13, né? Tudo esse passo a passo tem lá dentro da comunidade como que vocês fazem, tá? Aqui mais para relembrando vocês os detalhezinhos, o que faz de passo a passo para fazer, né, uma peça de roupa. Então, pronto aquela base, fazendo ali a nossa pence também, que é uma coisa que você sempre me pergunta. Ah, tem que fazer a pence, mesmo se o modelo não tem pence, a gente faz, porque se a gente precisa de algum recorte, alguma coisa, né, a gente usa aquela pence ali também, tá? Então, desenhei ali as costas também, porque as costas são mais altas, né, do que a frente, e agora eu vou começar a alterar. Eu vou afastar ali uns 3,5 centímetros, mais ou menos, da pontinha do ombro ali, do pescoço pro lado do ombro, né? Pra ele não ficar tão colado ali no pescoço. Desci uns 12 centímetros de degote ali, pra não ser muito degotado também. E ele fica meio Vzinho, assim, no final, né? Não é totalmente um V, ele fica meio arredondadinho. A cava continua tudo igual. O que vai mudar é que ali na parte de baixo eu aumentei 15 centímetros para cima, eu saí uns 2 centímetros, de 1,5 a 2 centímetros pro lado, que é pra gente fazer a nossa abertura ali de perna. Como não tem pence e esse modelo estica, então eu tô diminuindo ali o tamanho da minha pence. Porque daí vai ficar todo certinho ali, ó. Tô até pintando ele agora, fazendo as bolinhas bem conforme o que a gente cortaria, né? O que seria costas. E frente seria o mais curtinho, né? Então, eu já tinha feito ali a soma das cavas também, mas para isso a gente precisa fazer a nossa base da nossa manga, que daí ali sim a gente vai alterar aquela manga para encaixar lá naquele nosso corpo, né? A base da manga também tem o passo a passo lá dentro da comunidade, tá, gurias? A manga também é sempre pela metade, porque o outro lado é espelhado, né? Então, por mais que eu queira uma manga mais curta, eu vou fazer ela o comprimento longo, até para dar o ângulo ali da manga, né? Então, todos esses desenhozinhos que eu tô fazendo ali agora é para dar a curvatura da cava, que é o que a maioria tem dificuldade, né? Mas assim a cava fica bem direitinho. Então, a soma das minhas cavas lá que eu fiz da frente e das costas, eu vou botar a metade ali na parte da minha cava. E daquilo ali, eu vou ligar lá na pontinha lá do meu punho. E vou descer o comprimento que eu quero ali da minha manga, né? Que eu quero ela bem na altura do cotovelo, tá?
Então, confirmei se a medida da circunferência do braço também encaixava ali, porque às vezes o braço é mais gordinho, né? Então, tudo isso a gente tem que cuidar, tá? E agora a gente vai cortar esse papel. Pra gente cortar, a gente vai cortar sempre o risco de fora, né? Acompanhando aquele corte da aberturinha ali também. Lembrando que o nosso tecido estica, aqui esse molde ele não tá com costura, porque eu tô fazendo exatas medidas do meu corpo, né? Então, na hora de cortar, a gente vai botar costura. Porém, a gente não fez ajuste para malha. Então, na hora de costurar, de cortar, eu vou cortar exatamente o mesmo tamanho ali, que seria a nossa margem de costura a mais. A gente não colocaria, a gente não descontou o tamanho, né? Então, por isso a gente não vai usar ele ali. Então, ali, o nosso tecido, eu dobrei ele ao contrário, tá, gurias? Porque eu quero aproveitar essa orelha ali, aquela margem da nossa orelha das laterais, eu quero aproveitar aquela margenzinha na parte de baixo, tanto no vestido quanto na nossa manguinha, tá? Pra aproveitar aquelas voltinhas, aquelas ondinhas, que eu acho que vai ficar bonitinho a gente fazer esse acabamento com as voltinhas. Quem quiser pode usar no sentido normal também, mas porém, esse tecido, para ele ficar as listras nas verticais, né, não na horizontal, a gente tem que usar ele no sentido ao contrário. Então, já para aquelas listras ficarem na vertical para alongar, né, e para já aproveitar aquela bordinha também, a gente vai usar no sentido ao contrário. Tá? Então, ali eu dobrei em 4 o meu tecido, botei direito com direito, dobrei ele em 4. Ele foi bem chatinho de ajeitar, vocês viram que eu tô demorando ali pra ajeitar ele, né? Porque ele fica embolando ali dentro, então tem que ir aos pouquinhos mesmo ir ajeitando ele. Ali eu estaria o vestido e virando a manga, porque ele não tem sentido, né? Só pra aproveitar aquela barra das bordinhas também na parte da manga também, daí eu iria virar, tá? Então, deixei todo ele certinho, né, bem encostadinho lá nas ondinhas. Eu vou riscar toda a volta bem certinho no meu molde. Lembrem, esse molde a gente não botou margem de costura. E ele não tá ajustado para malha também. Então, o que eu vou fazer? Eu vou riscar exatamente a medida do meu corpo. E agora, quando eu cortar, eu vou cortar exatamente a medida do meu corpo também. Não vou acrescentar 1 centímetro de costura. Porque como ele é só no overlock, esse ajuste que vai fazer já da costura, já faz o ajustezinho da malha. Porque eu não quero aquela malha tão esticada assim também no corpo, né? Eu quero só que ele fique certinho no nosso corpo, tá? Esse aqui é um tamanho 38 que a gente tá fazendo. Então, eu vou cortar também só o risco de fora. Vocês viram ali que eu cortei a volta do degote da cava ali do papel. Levantei ele pra riscar a frente. Porque agora eu tô com 4 tecidos. Então, eu tirei um de dentro, que vai ser minhas costas. E agora esse menor eu vou cortar ele também, ó. Que degote, ombro e cava, eles ficam menorzinho. Assim, eu já corto todo mundo junto. Então, vou arrumar também a minha manga lá do outro lado, né? Vou dobrar o tecido em 4 também. Como a manga ela é mais estreitinho, porque era maior lá por causa do quadril, né? Eu vou dobrar novamente, vou redobrar esse tecido, porque eu vou dobrar ele um tamanho menor, não precisa ser tão largo para me aproveitar mais ele, né? Então, o tecido ali, ele tá em 2, tô dobrando ele novamente para ele ficar em 4, até a largura da minha manga, né? Vou ver se encaixa certinho ali a manga e vou cuidar para aquelas ondinhas se encaixarem. Para as ondinhas não saírem do lugar também, gurias, é bom a gente alfinetar ele ali, que assim ele não sai do lugar, né? E agora eu vou riscar ali na voltinha da minha manga. Vou riscar todo o contorno ali dela, que é pra essa manga a gente cortar ela agora. Lembrando que a gente não vai cortar a dobra, né? Vamos cortar só o contorno dela. E ali, como o tecido tá em 4, assim já sai dos 2 braços, né? Então, feito isso, já tá cortado o nosso corpinho. Agora, a gente tem que cortar um forro também, essa lycra, né? A gente usou a malha Ferrara ali pra fazer o nosso tecido, o nosso vestido. E aqui 1 metro do nosso forrinho a gente usa pra fazer esse forrinho do nosso corpinho. Tá? Então, a gente vai aproveitar o mesmo molde, porém, como ele tem aquela abertura ali embaixo, eu vou dobrar o meu molde bem naquela abertura ali, 1 centímetro antes daquela abertura ali, eu já dobro o meu molde, porque ele tem que ficar mais curtinho, né? Porque senão na abertura vai ficar parecendo aquele forro. Então, é só para não ficar transparente mesmo na parte do bumbum ali, até para dar uma estrutura. Assim, ele também não marca tanto, né? Apesar desse tecido ser trabalhado, eu acho que disfarça bem a calcinha, assim, da gente também, né? Então, a gente dobrou o tecido em 4, vou riscar toda a volta, vou fazer o mesmo, a lógica que a gente fez lá no vestido, tá? Vou riscar toda a volta
a parte das costas, cortei a parte das costas e eu já risquei ali a minha frente também, porque eu vou tirar um tecido de dentro e eu vou cortar também degote, ombro e cava. Assim eu já tenho frente e costas também do meu forrinho, né? Essa é uma lycra de forro, ela também estica, né, gurias? E ela a gente tá usando no sentido normal, tá? Com as orelhas pra lateral, não embaixo. Então aqui como que vocês fariam a montagem dessa peça, né? Eu vou botar o meu tecido primeiro direito com direito, aquelas desenhozinhos, né? Vai ser o nosso direito e vou fechar os meus ombros. Como tem manga e a manga não é bufante, eu gosto de encaixar a primeira manga ali na cava. Então eu encaixo ela numa ponta e boto na outra ponta também um alfinete e vou encaixando ele. Depois que eu encaixei as minhas cavas, assim eu consigo já esticar ele, é o que vai estar presa a minha cava ali, e já venho costurando toda a lateral. Aquela parte da aberturinha ali embaixo eu não vou costurar, tá, gurias? Eu vou costurar até antes de onde começa ali aquela abertura pro lado, tá? Então, assim, eu fiz a parte do meu corpo, agora eu tô fazendo a parte do meu forro também. É ombros e laterais que a gente vai costurar. Como é malha, a gente vai costurar todo ele na overlock, né? Então, pra gente trocar a linha da overlock, é sempre cortar a linha rente ao rolo e dar aquele nozinho, né? Pra trocar aquela linha ali, pra vir uma linha nova pretinha, né? Então, pra gente não perder a linha, tem gente que acaba costurando, começa costurando todo ali passando a linha, né? Eu não gosto, tá, gurias? Eu gosto de puxar aquelas linhas ali. Até para vocês já começarem a analisar qual que é o caminho, né? O labirinto, a gente fala, para você arrebentar, você já começa a aprender onde é que é o passo a passo. E porque o nozinho normalmente não passa na agulha, só se a gente der um nozinho muito fininho. Então, a gente tem que cortar a linha ali da agulha para depois botar direto com a pinça, tá? Feito isso, agora a gente vai começar a unir, sim, aquelas peças, tá? Então, vou botar primeiro o forro ali, direito com direito, ele tem um lado mais brilhoso ali do forro, né? Direito com direito e a gente vai fechar os nossos ombrinhos, ponta com ponta. Vocês viram que eu não coloco o alfinete, né? Eu sempre encaixo ponta com ponta ali e eu vou encaixando mesmo na mão ali nos dedos, né? Eu falo sempre que alfinete é vício, quanto mais a gente bota, mais quer colocar, né? Então a gente tenta ir reduzindo essa quantidade de alfinete, mas quando tá começando eu sei que é necessário. Então vocês podem botar uns 2 dedos depois ali da pontinha e cuidarem para não botarem tanto alfinete só. Quando eu comecei a costurar a lateral, eu comecei a costurar um pouquinho, parei e fui ajeitar tudo na minha mão para ir soltando ali para a máquina aos pouquinhos. Isso é importante também com o alfinete. Se eu boto um alfinete numa ponta, eu boto na outra ponta. Um alfinete numa ponta e na outra ponta. E assim eu vou indo. Porque eu não posso vir todo ele desde lá de cima ou lá de baixo, quando a vez chega lá em cima e sobra, né? Então é bom a gente ir forçando ele a encaixar, porque como a gente cortou eles juntos, eles têm que se encaixar, né? Então, feito a costurinhas nos ombros e a lateral do corpo vai ser todinha, tá? Porque como esse não tem abertura, né, que é o nosso forrinho, não precisa. Agora, na parte de baixo ali, na circunferência, eu vou fazer o círculo ali toda a volta da nosso vestidinho. Porque ele não tem bainha, a gente vai fazer só com overlockzinho mesmo, pra não ficar muito grosso, tá? Só que lembrando sempre de esticar bem na frente e atrás. Aí dei um piquezinho lá, marcando o meio do meu degote das costas, tá, gurias? Agora, na parte da malha ferrara ali, que é o nosso corpo, o tecido principal, eu vou primeiro também costurar os meus ombros. Feito isso, eu vou botar o direito da manga com o direito do meu corpo. E assim eu vou costurar as minhas cavas. Então, a minha cava eu vou botar ponta com ponta ali e vou forçando ela para se encaixar. Lembrem que quando é curvado fica mais difícil, né? Quando é curva a gente tem que ir puxando ela para se ajeitar, porque ela quer fugir da gente, né? E mesmo a história do alfinete, se for botar alfinete, é um alfinete numa ponta, outro na outra ponta, para fazendo o meio se encaixar. Ele tem que se encaixar porque a gente já fez essa soma lá das cavas lá no papel, né? Então é para tudo se encaixar aqui, não é para sobrar, tá, guris? Se sobrar é porque tá repuxando um lado mais que o outro, né? Então, feitas as 2 cavas ali, a gente vai passar na lateral do nosso corpo. Então, eu estiquei manga com manga, corpo com corpo, cuidar para encontrar bem as costurinhas embaixo do braço. E eu vou começar lá da manga, indo lá para baixo. E eu vou parar antes de fazer aquele degrauzinho ali da minha abertura, tá?
porque daí aquele degrauzinho a gente vai fazer diferente. Lembrando sempre de dar aquela forçadinha depois para esticar, né, o tecido, para forçar, para a gente, é um teste, a gente faz, eu falo, né, para quando a pessoa for vestir, puxar lá, não acabar estourando as costuras, né. Então, vamos botar outra manga também, sempre a manga pra cima na máquina, tá, gurias? Essa é uma dica também que ajuda bastante, a gente botar sempre a manga pra cima, cos, punho, é sempre pra cima na máquina, tá, quando a gente for colocar. E agora vamos fechar aquela lateral toda ali do nosso corpo também, botando pontinha com pontinha, cuidar para não cortar nada dele mesmo, é só os fiapinhos da tesoura ali, né, que ficou mastigadinho, alguma coisa, mas não cortar o tecido, senão quando vê a gente ajusta uma manga mais que a outra, né, eu digo. Então eu parei ali na emenda ó, e vou fazendo aquelas costuras se encaixarem ali toda na minha mão, que assim eu vou soltando toda ali para a máquina para ele fechar toda a lateral. Lembrando que a gente tem que parar um dedo antes de chegar ali naquela abertura, né? Feito isso ali, já tá todo prontinho o nosso corpo, vamos dar uma revisada também, ver se não ficou nenhum furinho, né? Vamos desvirar essa peça ali, porque a gente vai forrar ela agora. Então, eu vou dar um piquezinho também no meio das costas ali do degote, vou fazer aquele piquezinho pequenininho, sem ser muito generosa, né? E a nossa peça tá do lado direito e o forro tá do lado avesso para fora, porque ele vai ficar ali para limpar todo aquele meu degote, gurias. Então, assim, eu vou costurar toda a volta, ó. Eu tô com os dois avessos para fora agora, tô com os dois avessos para fora, que tá o tecido direito com direito. E assim eu vou costurar toda a circunferência do degote. Eu comecei ombro com ombro, meio com meio, ombro com ombro de novo, e assim eu vou indo toda a circunferência do meu degote. Como ali no meio, né, ele é meio Vzinho, eu vou esticar bem ele para ele fazer aquela curvinha. Ele não é totalmente V, então eu posso passar direto ali na overlock. Se eu quero que ele fique bem V, eu vou ter que fazer o Vzinho daí lá na reta, tá, gurias? E dar aquele piquezinho para desvirar, porque na over daí não dá. Então, fiz ele toda a volta ali, agora eu tenho que fazer a limpeza da minha manga, eu desvirei ele e eu poderia também passar só uma over ali por fora, ó, juntando com aquela cava, mas iria ficar suja, a gente fala, né, que iria ficar parecendo aquela overlock. Então, eu botei o direito do tecido com o avesso da minha manga e puxei ele lá por dentro do meu corpo. E assim vai ficar todo emboladinho ele lá, ó, pra depois sair e ficar tudo limpinho naquela cava, que nem vai aparecer a costura de overlock. Vou costurando bem na costurinha do overlock. Para começar essa costura, gurias, eu sempre tenho que começar lá do ombro. Mesmo assim, eu paro quando chegar na cava, puxo do outro lado, ó, e vou fazendo até a outra metade da cava. Então, eu faço do ombro até a parte de baixo ali do meu braço na frente, depois do ombro, volto e faço do ombro até a parte de trás ali embaixo do braço também, para fazer toda a circunferência. Vou cortar esses fiapinhos ali e vai ficar tipo um micro buraquinho mesmo embaixo do braço, tá? Mas já tá fechado pelo lado de fora. Ele é só para fazer o acabamento mesmo ali de dentro, para não ficar parecendo aquela over. Então, vou fazer do outro lado a mesma coisa, ó. Imagino como ficaria e puxo lá por dentro, que assim fica mais fácil e fica mais bonito também o acabamento. Fica mais fácil de vocês interpretarem como vocês têm que pegar, né? Então, eu sempre falo, imagina como a peça ficaria, e daí vocês seguram lá e imaginam como vocês têm que costurar. Tá, mas eu botei o direito do forro com o avesso da manga e puxei ele ali, porque daí assim eu vou fazendo toda a circunferência. Mas lembrando sempre de começar lá do ombro, que facilita muito, né? A gente começar do ombro para a parte da cava, juntando bem pontinha com pontinha, né? E a gente vai costurar bem em cima dessa overzinha que a gente fez. Quem quiser também pode fazer isso na reta também, se preferir, tá? E assim a gente vai toda a circunferência ali da cava. Assim já ficou todo limpinho, tanto a parte do nosso degote quanto a parte das nossas cavas, ó. E como a gente fez ele limpinho também com esse forrinho, nem aparece costuras nas laterais, né? Então, como a gente vai fazer aquela aberturinha ali na reta, a gente vai passar uma costurinha agora na over. Cuidar para esticar bem ele, né, para ele não estourar depois, né? Porque como ele passa uma camada só, acaba acontecendo muito de estourar a costura, né? Porque a máquina tá regulada para um tecido mais grossinho. Então, isso tudo a gente tem que dar uma puxadinha para ele não acabar se estourando. Como é malha, gurias, a gente vai fazer hoje na reta industrial, tá? Dá pra fazer na doméstica? Dá, mas quem tem a reta industrial é muito melhor, tá? Porque a reta doméstica, quando é malha, acaba falhando muito ponto, a gente tem que esticar muito mais. Então, para não passar tanto trabalho, a gente vai na reta industrial, tá?
Então, primeira coisa, eu tô fechando aquela parte da aberturinha ali, comecei uns 2 dedos antes de onde tinha parado a overlock e eu vou costurar até um dedo depois de onde começou aquela abertura. Assim, aquela aberturinha ali, a gente vai fazer um retângulozinho. Eu vou dobrar 1,5 cm ali, aquela sobra que a gente tinha feito, e vou botar alfinete, tanto de um lado quanto do outro, ó. Tô dobrando ele pro lado avesso, tá? Vou dobrar ele ali 1,5 cm do outro lado também e vou botar o alfinetezinho de ladinho, que daí eu posso passar por cima dele, né? Então, faço no outro cantinho também, 1,5 cm e boto o alfinetezinho, porque assim eu vou fazer aquele retângulozinho. Quando eu passar naquele retângulozinho, cuidar para ver se eles ficaram da mesma altura, ó. Quando eu passar a costura naquele retângulozinho, eu tenho que cuidar para passar bem no meio da overlock, né? Que é para não ficar aquela sobra erguendo, né? Então, confirmei ali, eles estão tudo do mesmo tamanho, tá bem certinho. Agora sim a gente consegue costurar. Então, sempre pelo avesso ali que a gente vai costurar, tá? Vai pegar bem no meio daquela overlock, por mais que eu botei os alfinetes, eu vou confirmar ali no meio também, se tá do mesmo tamanho. E dá uma leve esticadinha, tá, gurias? A vantagem da industrial é isso, a gente não precisa esticar tanto quanto a doméstica. Se a gente vai fazer essa costura na doméstica, a gente tem que esticar muito o tecido, porque como é malha, ele vai falhar o ponto. Ele tá falhando porque ele não é o tecido para usar nesse tipo de máquina, né? Ele é mais para overlock, mais para os acabamentos a gente precisa passar ali na reta, tá? Então, feito ali aquela aberturinha, a gente já vai marcar do outro lado também, ó. Vão fechar aquela aberturinha, começa 2 dedos antes, para 2 dedos e para um dedinho depois daquela aberturinha ali também. Antes disso, de fechar o outro lado, até eu já vou fazer o pespontinho do degote, ó. Então, como é pesponto, o pesponto é sempre pelo lado direito. Então, pelo direito do meu tecido ali, eu vou empurrando bem o meio da minha golinha, e assim eu vou fazendo toda a volta dele da largurinha da sapata, dando uma esticadinha no início e na frente e atrás, né, para ele não se estourar. Finco a agulha ali para ele fazer um Vzinho, né, e assim eu sigo toda a voltinha dele, esticando bem ele ali, empurrando bem os meinhos, né, que é para aquele forrinho ele não querer ficar espiando lá do lado de fora, tá, para ele fazer toda a circunferência ali, aquele forro pesar, e ele agora ele não vai ficar saindo para fora. E assim ele fica bem certinho, ó. Se quiser também pode dar uma leve passadinha ali no ferro, né. Nas mangas, como não vai ter bainha, a gente pode só dar um retrocesso naqueles cantinhos ali para quando forçar a overlock ele não acabar se abrindo, né, nas duas manguinhas. A dica de quando a gente vai fazer isso é sempre começar do lado maior para a ponta, tá? Porque daí acaba não embolando ali a linha. Vamos fazer a outra abertura também, então. Vou pegar uns 2 dedos antes de onde parou aquela abertura e faz aquela costurinha reta ali, né, para firmar ele. Vou cuidar bem para ficar a marcação do mesmo do outro lado, né, para não ficar uma abertura mais comprida do que a outra, tá? Então, vocês podem botar o outro lado em cima, até para bater ali, para ver se eles ficaram do mesmo tamanho, né? Feito isso, agora a gente vai fazer aquelas dobrinhas ali de 1,5 cm para cada lado, né? Tombando sempre para o lado avesso do nosso tecidinho. Vamos tombar ele ali e botar os alfinetes de ladinho para a gente poder passar por cima dele. Então, a gente vai botar alfinete tanto na parte de baixo quanto na parte de cima, né? Para segurar aquela aberturinha, para assim a gente conseguir fazer aquele retângulozinho ali na volta. Que a gente começa bem em cima da over, chega lá em cima, finca a agulha, vai pro ladinho até chegar no meio da outra over também e vai descer bem em cima da over também. Assim ele vai ficar tipo um retângulozinho ali, né? Então, lembrem sempre de dar uma esticadinha também na peça, né? Para acabar não estourando. Cheguei ali em cima, ó, finca a agulha, viro. Venho no meio daquelas overlockzinhas ali também da aberturinha. Finco a agulha e vou descer de novo, ó, gurias. Que assim já fica todo prontinho as minhas aberturinhas, tá? Quem quiser nos cantinhos também pode dobrar um pouquinho diagonal para não ficar saindo aquela ponta. E assim a gente já finaliza a nossa peça, ó, só tirar os alfinetes e cortar os fiapinhos. Mas assim a gente já fez todos os acabamentos da abertura. E assim finalizamos mais uma live. Espero que tenham gostado do passo a passo. Vou deixar aqui do lado, gurias, o QR Code para vocês adquirirem esses e outros tecidos lá da Entre Malhas, que eles também têm outros tecidos de inverno, também assim mais trabalhado. Vou deixar aqui do lado também o QR Code da minha comunidade da costura, onde lá explico detalhadamente cada processo de como fazer um detalhe numa peça.
Então lá dentro tem toda a nossa parte do curso de corte e costura básico, tanto para a escolha da máquina também de vocês, né? Para quem ainda não tem máquina, a gente ajuda também na escolha da máquina. Tem todo o passo a passo da parte do corte da costura básica, que são as pecinhas miniaturas que nem tem aqui na parede. A gente faz as pecinhas miniatura para vocês pegarem um treino, para depois a gente aprender a peça em tamanho real, né? Que depois a gente aprende a lidar com os tecidos assim que estica, que escorrega, né? Que desfia. Falou, a gente vai aumentando os níveis aos pouquinhos. Por isso que a gente faz esse treino nas pecinhas miniatura também primeiro. Então a gente vai aprender as pecinhas miniatura a fazer uma bermudinha, um vestidinho, uma saia, que cada um vocês aprendem um tipo de acabamento, bolso lateral, bolso faca, bolso embutido que tem no bumbum da calça social, né? E até nos blazerzinho. Aprende também o zíper comum invisível, o cos com elástico e o cos com caseado e pregar botão. Já como faz a montagem dessa peça, né? E cada um tipo de bainha também. Lá dentro da comunidade também tem aulas bônus, né? Com outros detalhes de acabamentos para vocês aprenderem também. Com detalhezinho de abertura de saia ou blusa, elastex, né? Tudo isso tem também lá dentro da nossa comunidade. Tem também a nossa parte de modelagem, que a parte de modelagem a gente aprende a tirar as medidas do corpo da pessoa e criar a base ali no papel. A gente fala, criar aquela base, a gente consegue alterar para qualquer modelo. Então a gente vai aprender a base de corpo, de manga e de calça. Que daí a partir dali vocês vão criando a receita do bolo de vocês, né? A partir dessa receita base, a gente cria as alterações, a cobertura do bolo. Que a cobertura são as alterações. Se eu quero fazer um decote V, uma manga bufante, colocar um bolso, né? Recorte princesa, isso tudo são alterações que a gente vai fazer nessa peça. Lá dentro também tem aulas gravadas com modelos prontos que a gente faz. Então tem eu, por exemplo, fazendo um vestido e tem o passo a passo de como vocês montam aquele vestido e o molde disponível para vocês baixarem do PP ao GG. Então tem tanto para quem quer aprender do zero quanto para quem quer pegar algo pronto. Então na próxima aula trarei um novo modelo. Um grande beijo, até a próxima. Não esqueçam de deixar o like de vocês e de comentar o que acharam desse vídeo. Tchau!